um povo era escravizado. Ele era escravo de um outro povo. E diz a história, e você pode encontrar isso facilmente na Bíblia, que eles tiveram uma grande dificuldade durante 400 anos. E eles sofriam, eles pediam a Deus que Deus os ajudasse, e eles não entendiam por que estavam passando por aquilo. E muitas gerações atravessaram por grandes dificuldades, sendo escravizados por esse outro povo que era muito forte e muito poderoso. Pois bem, Deus viu o sofrimento dessas pessoas e de uma forma incrível, Ele preparou um homem para libertar essas pessoas. E eles conseguiram sair através, inclusive, de milagres daquela terra onde eles eram escravizados. E em dado momento, essa história é fantástica, eles encontraram um mar imenso na frente deles. E também pela intervenção de Deus, por um grande milagre, eles conseguiram atravessar o mar e foram libertos daquele povo que os escravizava. Diz a história, isso você vai encontrar na Bíblia, que eles se alegraram tanto porque estavam agora livres da escravidão e porque viram a mão poderosa de Deus, Deus que estava a favor deles, Deus que se colocava para ajudá-los, Deus que tinha ouvido o clamor dessas pessoas, que eles celebraram. E a Bíblia diz que eles cantaram e que eles tocaram instrumentos e que eles se alegraram em Senhor, eles se sentiram felizes naquele momento. Pois bem, essa foi a primeira Páscoa. Foi a Páscoa dos judeus. Foi a Páscoa do povo de Israel, liderados por Moisés. Passaram-se muitos anos e a Páscoa passou a ser um rito, na verdade uma festa, algo que era muito importante no calendário dos judeus, no calendário do povo de Israel. Passados tantos anos, surgiu um dia um homem no meio dessa terra em que vivia o povo de Israel, que era diferente de todos os outros homens. Um homem que tinha um propósito, um homem que tinha um plano, que cumpria um plano de Deus. Era o próprio Deus que veio em carne e osso buscar com os homens, com todas as pessoas, reconciliação, que vinha oferecer perdão às pessoas, que veio conhecer e ver diretamente como elas sofriam, porque naquele tempo, passados tantos anos, o povo de Israel sofria na mão do Império Romano, sofria com as dificuldades financeiras, sofria com a religiosidade que era formal e ao mesmo tempo comprometida com o governo, comprometida com o Estado, comprometida com o domínio do Império Romano, e que não foi capaz de perceber que ali entre eles o próprio Deus tinha se feito carne, tinha se feito um homem, nascido como uma pessoa e vivendo entre eles. E esse homem conseguiu ensinar a várias pessoas, realizar milagres, mas ele foi acusado de ter cometido crimes contra o governo, crimes contra o Império Romano, de ter falado inclusive contra o próprio Deus, ele mesmo sendo Deus, ele mesmo comprovando tudo o que a Bíblia dizia. E daí ele foi crucificado. Passaram-se então 3 dias em que os seus discípulos, homens simples, mulheres simples, ficaram tristes, desanimados, passavam por uma grande situação de perplexidade e sofrimento, até que ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele mostrou as chagas, as feridas que ele carregava, do sofrimento que ele tinha passado. E ele veio dizer: tudo que eu ensinei, tudo que eu passei para vocês é verdade. Creiam em mim e vocês vão ser salvos. E a ideia da salvação então surge. A ideia de que nós vivemos uma vida que, se nós não olharmos para a maneira como estamos vivendo, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e, acima de tudo, se nós não crermos que Ele é o Filho de Deus, nosso destino não será bom, o nosso fim será sem propósito. Nós estamos cada vez mais distanciados do Pai, vivendo essa quebra, essa situação de não conciliação com o nosso Pai. Jesus então veio, viveu entre eles, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E a partir daí, no calendário da igreja, no calendário dos cristãos em todo o mundo, a Páscoa passou a significar também essa celebração pela ressurreição de Cristo. A lembrança também da sua morte, do seu sacrifício. E o que tudo isso representa para cada um de nós. Por isso que, mesmo que a gente espere
3 dias pela ressurreição dele, mesmo que a gente tenha que atravessar um grande mar, há uma certeza bíblica de que nós seremos felizes, de que nós teremos uma vida diferente, de que nós seremos salvos, seremos libertos e com ele nós seremos cobertos de alegria, cobertos de um novo propósito, vivendo uma nova vida. Aí você pode dizer, aí onde você está, que essa história é muito bonita, mas que ela não tem nenhum significado para os dias atuais. Nós não estamos escravizados e nós não vemos milagres, ou não estamos vivendo essa realidade sob a força do Império Romano mais. Você pode até dizer que essa Igreja de Cristo se distanciou daquilo que ela foi no início e hoje ela se parece com um partido político, um clube, com associação, com a defesa de dogmas. Pode ser até que muitos dos milagres que são defendidos ali na cruz, ali na Bíblia, ali que é colocado na Palavra de Deus, para você não tem sentido, não tem valor, ou são questionáveis. Talvez algo que foi escrito por alguém para que o texto fosse interessante, para que o governo ou para que a igreja pudesse dominá-lo. Mas o interessante é que você até hoje pode sentir, nesses momentos, nesses dias em que nós estamos vivenciando, a falta de algo. Pode ser que o propósito da sua vida esteja em xeque. Pode ser, sim, que as dúvidas em relação à finitude da sua vida, a possibilidade de você contrair um Covid-19 e morrer, e para onde eu irei, o que vai acontecer comigo, o que será da minha vida, o que será do meu destino, pode ser que tudo isso agora esteja em xeque. É possível que tudo sobre o que você se colocou, todas as verdades sobre as quais você se manteve, os preconceitos, os ensinamentos que você um dia abraçou, todos eles agora estejam em xeque, porque você está vendo que eles não estão lhe trazendo paz, que eles não oferecem a você as respostas, e mesmo na falta de respostas, eles não tranquilizam o seu coração. Pode ser que no pano de fundo, lá no que há por trás de tudo, tenha uma sensação de que algo não está legal comigo, eu não estou bem, o que é que está acontecendo comigo? Talvez seja Deus falando com você nesses momentos, nesses dias, inclusive agora na Páscoa, dizendo como é que está o teu relacionamento comigo. O que é que você pensa em relação ao meu Filho Jesus Cristo? Será que você finalmente entende o que significa salvação? O que significa viver uma realidade tão dura e tão difícil, mas ter no seu coração a certeza de que você terá paz, de que você está guardado para uma outra realidade, para a vida em outro lugar, em que você vai ser livre de todos os sofrimentos. Que na verdade, por mais que você tenha cometido os seus erros, os seus pecados, você está perdoado, porque Ele, Deus, te oferece esse perdão. Será que tudo isso passeia pelo seu coração? Será que essa reflexão está em você? Pode ser que mesmo assim você diga, não, eu não acho que seja assim. Eu não acho que eu tenha tantos pecados, ou não acho que eu precise desse Deus. Eu acho que isso seja para outra pessoa, mas não para mim, eu não sou religioso. Então olhe para as suas dificuldades hoje. Olhe para os seus medos hoje. Olhe para aquilo que você está sentindo a cada dia quando você muitas vezes se expõe ao risco de contaminação ou quando você teme se expor ao risco de contaminação. Pense claramente sobre a sua vida e como você tem vivido. E será que tudo isso está trazendo à tona a necessidade de você se voltar a Deus, de você mudar o seu relacionamento com Deus, de você se arrepender dos seus pecados e de, acima de tudo, o que é mais importante, você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que aquele homem que veio viver entre as pessoas era o próprio Deus, que não só veio ensinar coisas boas, não só veio trazer para a gente novos valores, mas ele veio se dar por todos nós. Ele veio se entregar por todos nós. A gente hoje teme, né? E quando a gente é escalado para cuidar de pacientes com Covid, quando a gente está num ambiente e de repente descobre que os nossos amigos, os nossos parentes estão com Covid e estão sob pena, sob risco de piorarem, quando nós recebemos notícias de pessoas que faleceram com essa doença, quando nós assistimos programas, jornais e vemos lá os números de mortes se aumentando cada vez mais, para onde é que eu vou finalmente? Como será o final da minha vida?
Será que eu sou o próximo? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha carreira? O que vai acontecer com a minha família? Nós devemos crer nele, crer que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos reconciliar, que veio para nos receber de volta, para deixar de lado aquilo que nós pecamos, aquilo que nós desagradamos a Deus, para nos receber, para nos curar, para nos dar uma nova vida, um novo destino, do outro lado do mar, quando nós seremos felizes, verdadeiramente felizes, sem choro, sem dor, sem Covid, sem angústias, sem preconceitos, sem vergonhas, sem culpas. Será que esses dias não produzem em cada um de nós, sejamos profissionais de saúde ou não, sejamos estudantes ou não, pessoas simples, grandes profissionais, grandes empresários, quem quer que sejamos, será que esses momentos não estão mexendo nos nossos corações dessa forma? Será que não é nisso que está o propósito de Deus? De eu sair de um lugar, de uma situação de apatia, de desinteresse, ou de uma situação em que eu estou preso numa realidade, cercado de mentiras que eu mesmo construí para mim, para finalmente eu me ver com alguém que está ali ao pé da cruz, esperando nele, em Jesus, salvação. Será que não é isso que está acontecendo nesses dias comigo? E será que eu não tenho que finalmente ter a coragem de abandonar os meus preconceitos, aquilo que eu herdei dos meus pais, aquilo que eu aprendi, da forma como eu fui preparado e aprendido, ensinado ao longo do tempo, para finalmente abrir os meus olhos e entender quem eu sou, quem Ele é, e crer nele e recebê-lo no meu coração, deixando de lado todos os argumentos que são levantados por outras pessoas, deixando de lado os maus exemplos, até daqueles que se dizem de Jesus Cristo, mas que ferem, que corrompem, que exploram tanto nos nossos dias. Finalmente deixando de lado tudo aquilo que nos embaraça e olhando para o essencial, para a mensagem principal da cruz, olhando para a figura, olhando para os seus ensinamentos, olhando sem embaraços para quem Ele é. Ele, Jesus, minha salvação. Ele, Jesus, o Filho de Deus. É por isso que, nesses dias, nós precisamos pensar muito em felicidade. Nós vamos ser felizes, sim. Nós vamos passar por isso, sim. É porque nós estamos iguais ao povo de Israel, frente ao Mar Vermelho, em via de atravessá-lo, fugindo do perigo, fugindo de uma situação difícil. Nós somos como aquelas pessoas simples em Jerusalém, esperando nele, esperando a sua ressurreição, esperando salvação em Jesus Cristo. Nesse dia de Páscoa, nesse dia que as pessoas celebram a ressurreição de Cristo, ore a Deus, se coloque diante dele, abra o seu coração de maneira reservada, busque a Deus e seja sincero com ele. Se você teve preconceitos, se você se cercou de dúvidas e de questionamentos que você mesmo construiu, seja agora uma pessoa, um ser humano, como qualquer outro na face da terra nesse momento, com medo, com receios, mas com a necessidade de ter propósito e de entregar sua vida a Ele. Busque nele salvação e, o que é mais importante, creia que Ele é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, sem pecado, que veio entregar a sua vida por nós. Está aí a Páscoa. Está aí o exemplo maior da Páscoa. Né? Salvação através dele, Jesus Cristo. Ok? Pois é. Não foi dessa vez por insônia, mas foi por um desejo forte que eu senti no meu coração de falar para você essas coisas. Porque a gente às vezes se sente como aqueles bois indo ao matadouro, né? A gente se sente como se a gente estivesse destinado a se contaminar, a sofrer riscos e a padecer e a ter complicações. Mas a gente tem que, nessas horas, é nesse tempo, minha gente, que a gente tem que voltar atrás, reconhecer que a gente precisa dele.
e entregar a nossa vida nas mãos dele, como crendo que ele é o Filho de Deus que veio para salvar a gente que é pecador. Bom domingo, que Deus te abençoe. Feliz Páscoa.